Livro didático Língua Portuguesa, volume 3, segundo ano, Receita e Histórias em Quadrinhos. Páginas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47 e 48. Receita. Receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar algum alimento. É comum que venha dividido entre duas partes, ingredientes e modo de preparo. Vamos observar essa receita. Ela está dividida em 3 partes: os ingredientes, o modo de preparo e a curiosidade. O título dessa receita é Bolo de Cenoura com Ganache. A finalidade desse texto é ensinar a fazer um bolo. Esse texto foi escrito para as crianças. Nós podemos afirmar isso observando o visual da página, os desenhos dos ingredientes, o estilo desses desenhos e principalmente o título do livro, que é Tem Criança na Cozinha. Agora vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Os elementos de organização e estrutura dos quadrinhos são os balões de fala, que utilizam uma linguagem rápida e colonial, com sincronia com a imagem, facilitando o entendimento. E os próprios quadrinhos, que se dividem as ações da história. Ao lado, vimos a importância dos balões de fala para a compreensão de uma história em quadrinho. A gente só observa, né, pessoal, a imagem e o balão de fala e a gente já vai notar que a Mônica deu uma coelhada no Cebolinha. Nós encontramos os quadrinhos normalmente em bancas de revistas, livros didáticos, internet, entre outros. Os quadrinhos têm como maior alvo o público infantil e familiar, mas podem ser utilizados como instrumento de ensino por apresentarem muitas vezes assuntos informativos e educacionais, como mostra na tira abaixo, abordando o assunto sobre drogas. Os quadrinhos são dramas narrativos que combinam a imagem plana com um título escrito, muitas vezes humorístico. Busca a participação ativa do leitor, por via emocional, a sistemática, anetótica e concreta. Vocês sabiam que, além do texto escrito, nós também lemos as imagens? Vamos ver como isso acontece ao ler o quadrinho a seguir. Vamos ler essa história em quadrinho, primeiramente observando somente as imagens. O primeiro quadrinho, nós podemos ver que o menino maluquinho está vestindo uma cueca por cima da bermuda. E ele sai para ir para algum lugar. Quando ele chega na sala, ele liga a televisão, mas ele vira o sofá ao contrário, certo, pessoal? Ele vai tocar o instrumento musical, mas ele também coloca ao contrário. Ele vai fazer um lanche e faz ao contrário. Ele vai ligar para um amigo, né? E o amigo dele está ao contrário. Ao invés do amigo dele estar em pé, ele está de cabeça para baixo. Então, a gente nota que está acontecendo tudo ao contrário. E o título deste quadrinho é Muito pelo Contrário. Vamos ler agora as falas dos quadrinhos? Muito pelo contrário, o menino maluquinho. Primeiro a calça, depois a cueca. Legal! Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Taratatá! Adoro sanduíche de queijo com pão. E aí, Bocão, gostou da minha ideia de inventar o dia do contrário? Não, tô gostando muito não.
O título dessa história em quadrinhos é muito pelo contrário. Essa história foi publicada em uma revista com o título Curta O Menino Maluquinho, no ano de 2007. Os personagens dessa história são o Menino Maluquinho e Bocão. Vamos observar e reler este quadrinho novamente. Observe. As linhas ao redor do corpo do menino maluquinho chamam a atenção para a camiseta dele, que está vestida pelo contrário, e a etiqueta está para fora. Realizem as atividades de acordo com essas explicações.